Seja bem-vindo ao canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, sou catequista das mídias sociais e da internet. Desde já eu venho pedir o seu apoio. Dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você não for inscrito, tá? Fazendo o favor. Muito obrigado. E vamos para o vídeo de hoje. Sejam bem-vindos à Escola da Fé Cristã. O Senhor Jesus Cristo é o professor e todos nós somos os seus alunos. Vamos ao vídeo de hoje. O livro do Êxodo. Deus liberta e forma seu povo. Irmãos e irmãs, vamos acompanhar o vídeo de hoje pela Bíblia Pastoral e também pela liturgia diária de março 2025, ano C. Vamos ao vídeo de hoje. Bom dia, irmãos e irmãs. Sejam uma vez bem-vindos ao nosso canal católico, a Palavra de Vida. E na Escola da Fé Cristã, nós vamos lembrar a primeira e a segunda leitura do dia 23 de março de 2025, terceiro domingo da Quaresma, né? Então, e a primeira leitura de hoje, a gente vai ver o livro do Êxodo, né? Deus liberta e forma seu povo. É a introdução da Bíblia Pastoral, da página 65. Assim diz a Bíblia Pastoral na sua introdução ao livro do Êxodo. Deus liberta e forma seu povo. A palavra Êxodo significa saída. O livro tem esse nome porque começa narrando como os hebreus saíram da terra do Egito, onde eram escravos. O acontecimento se deu por volta do ano de 1250 a.C. Quem desconhece a mensagem do Êxodo jamais entenderá o sentido de toda a Bíblia, pois está fundamentada neste livro a ideia que se tem de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento. De fato, a mensagem central do Êxodo é a revelação do nome do Deus verdadeiro, Javé. Embora de origem discutida, esse nome no Êxodo está intimamente ligado à libertação do povo hebreu. Javé é o único Deus que ouve o clamor do povo oprimido e o liberta para estabelecer com ele uma aliança e lhe dar leis que transformem as relações entre as pessoas. Inclusive, irmãos e irmãs, o texto da primeira leitura de domingo passado é justamente esse assunto. Então, vocês veem que o texto da primeira leitura é a parte principal do livro do Êxodo, segundo essa introdução que estamos vendo hoje. Tá vendo que interessante, gente? Continuando. Daí surge uma comunidade em que são asseguradas vida, liberdade e dignidade. Essa aliança é afirmada em duas formas: princípios de vida, que é o decálogo, que são os 10 mandamentos, que orientam o povo para um ideal de sociedade, e leis, códigos da aliança, que têm por finalidade conduzir o povo a uma prática desse ideal nos vários contextos históricos. Deste modo, o homem só é capaz de nomear o verdadeiro Deus quando o considera de fato como o libertador de qualquer forma de escravidão.
e quando o mesmo homem se põe a serviço da libertação em todos os níveis da própria vida. Somente Javé é digno de adoração. Qualquer outro Deus é ídolo e deve ser rejeitado. Aqui, gente, pode trazendo para a nossa realidade hoje, do século XXI, quantos ídolos existem na sociedade. Quando eu falo ídolo, gente, não é imagem de santo. Não é isso, né? Ídolo é o dinheiro, é o poder, é a fama, é o consumo exagerado, são as ideologias que existem por aí, entendeu, gente? Então, tudo isso são ídolos que o povo adora, né? E temos que, nós cristãos, ter muito cuidado, né? Temos que adorar o Deus Criador, o Deus Libertador, né? É isso aí, vamos continuar. Percebemos aí um convite a acolher, né, escolher entre o Deus verdadeiro e os ídolos. Tal escolha é decisiva, ou viver na liberdade, ou cultuar e servir à opressão e à exploração. Porque esses deuses, né, que eu citei nos tempos de hoje, eles causam isso, eles causam opressão e exploração, gente. Principalmente os mais pobres, dos humildes, dos pequenos. Né? Continuando. Os capítulos 25 a 31 e os capítulos 35 a 40 foram acrescentados por sacerdotes após o exílio da Babilônia. Eles procuravam, com isso, dar uma identidade religiosa ao povo que não tinha identidade política nenhuma durante a dominação persa. A pergunta fundamental do Êxodo é: qual é o verdadeiro Deus? A resposta que aí encontramos é a mesma que reaparece em toda a Bíblia e principalmente na pregação, atividade e pessoa de Jesus. Por isso, o livro do Êxodo é de suma importância para entendermos o que significa Jesus como Filho de Deus e para sabermos o que é o reino de Deus. Sem o Êxodo, a Bíblia perderia o seu ponto de partida, que nos leva a Jesus Cristo, o fim de construirmos com Ele o reino e sua justiça, né? Que nos leva a Jesus Cristo, a fim de construirmos com Ele o reino e sua justiça. Agora, irmãos e irmãs, convido a todos a ouvir a primeira leitura do domingo passado, que é a leitura do livro do Êxodo, Êxodo capítulo 3, versículo de 1 a 8a, versículo 13 a 15. Naqueles dias, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Levou um dia o rebanho deserto adentro e chegou ao monte de Deus, o Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma charça. Moisés notou que a charça estava em chamas, mas não se consumia, e disse consigo: vou aproximar-me desta visão extraordinária para ver por que a charça não se consome. O Senhor viu que Moisés se aproximava para observar e chamou-o do meio da charça, dizendo: Moisés, Moisés. Ele respondeu: aqui estou. E Deus disse: não te aproximes, tira a sandália dos pés, porque o lugar onde estás é uma terra santa. E acrescentou: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, pois temia olhar para Deus. E o Senhor lhe disse:
Eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa da dureza dos seus opressores. Sim, conheço seus sofrimentos. Desci para libertá-los das mãos dos egípcios e fazê-los sair daquele país para uma terra boa, espaçosa, uma terra onde corre leite e mel. Moisés disse a Deus: Sim, eu irei aos filhos de Israel e lhes direi: O Deus de vossos pais enviou-me a vós. Mas eles perguntarem qual é o seu nome. Mas se eles perguntarem qual é o seu nome, o que devo responder? Deus disse a Moisés: Eu sou aquele que sou. E acrescentou: Assim responderás aos filhos de Israel: Eu sou, enviou-me a vós. E Deus disse ainda a Moisés: Assim dirá aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, enviou-me a vós. Este é meu nome para sempre, e assim serei lembrado de geração em geração. Palavra do Senhor, graças a Deus. E agora a gente vai ouvir o salmo do dia, do domingo passado, que medita a mensagem da primeira leitura que acabamos de ouvir, que é o Salmo 102, 102, 103, que vai do versículo 1 ao versículo 11. O Senhor é bondoso e compassivo, o Senhor é bondoso e compassivo. Bendize a minha alma ao Senhor, e todo o meu ser seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, não te esqueça de nenhum dos teus favores. O Senhor é bondoso e compassivo, o Senhor é bondoso e compassivo. Então, irmãos e irmãs, agora vamos ver o que o magistério da igreja tem a nos dizer a respeito da primeira leitura de domingo passado, que mostra o encontro de Moisés com Deus, a vocação de Moisés. Deus chamou Moisés para ser o libertador do povo sofrido, do povo escravizado no Egito, Então, irmãos e irmãs, vamos ver o que diz aqui, no rodapé. Esse texto da primeira leitura, ele tem 2 títulos. Tem assim: Deus responde ao clamor, a experiência que provoca a decisão, e o nome de Deus, tá? Vamos ver a primeira parte. A experiência que provoca a decisão, que vai do versículo 1 ao versículo 6. A experiência de Deus é um mistério que está além da compreensão humana. Esse mistério é apresentado aqui como o fogo que arde sem consumir. Esse Deus misterioso é o aliado do povo oprimido, do povo de Abraão, de Isaque e Jacó. Moisés deverá tomar partido ou continua identificado com os poderosos que oprimem o povo, ou se coloca à disposição do Deus que toma partido dos oprimidos. Ou seja, Moisés tem que escolher entre fazer a vontade de Deus, que quer a liberdade do povo, ou se omitir, se omitindo, concordando com a dominação do povo. Então Moisés tem que tomar decisão, Por isso que o título diz assim: a experiência que provoca a decisão. E Moisés decide fazer a vontade de Deus, cumprir essa missão de libertar, Aí a segunda parte que diz assim: o nome de Deus, que vai do versículo 11 ao 15, que compreende toda essa primeira leitura de hoje, tanto a primeira como essa segunda parte. Moisés se sente incapaz
e sem autoridade para ser o mediador da libertação para o povo, para um povo com quem jamais conviveu. Deus lhe assegura que estará com ele e que a libertação vai se realizar. O povo chegará até o Sinai, Monte Sinai, que é o Horebe, tá? Em seguida, Deus se apresenta como aquele que está presente. Ele é o mesmo Deus dos antepassados, aquele Deus que prometeu formar um povo, agora vai cumprir a promessa. Ele quer ser invocado sempre com este nome. Deus manifesta sua identidade dentro de um processo de libertação. Pois é, gente. Porque no começo, é que não aparece aqui no texto da primeira leitura, mas na verdade Moisés ficou assim meio, Senhor, mas eu não sei falar direito. Aí Deus disse, olha, eu estou enviando você, eu estarei com você, Moisés. Aí Moisés, então tá bom, eu irei lá. Mas se o povo perguntar, quem está te mandando falar tudo isso? Aí Deus disse, você vai dizer para o povo, eu sou o Deus dos teus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Eu sou o que sou. É o significado de Javé, né? Então, e aí Moisés decide, né, fazer a vontade de Deus, né? E Deus esteve ao lado de Moisés o tempo todo. A gente vê isso no livro do Êxodo, né? Então, e esse fato da libertação do povo de Israel marcou muito a história do povo do Antigo Testamento, né? Eles lembram esse momento, em todo momento está lembrando disso, né? Lembra o tempo todo nos salmos, nos profetas, lembra essa situação da libertação, o Deus que libertou vocês do Egito, é sempre lembrar, é o Deus libertador, que é o nosso Deus, tá? É justamente isso que será o tema que é o tema da segunda leitura de domingo passado, que vamos ouvir agora e depois vamos ver o que o rodapé da Bíblia Pastoral tem a nos dizer, né? Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, né? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo de 1 a 6, versículo 10 ao 12. Irmãos, não quero que ignoreis o seguinte: os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, sob a nuvem e pelo mar, e todos comeram do mesmo alimento espiritual, e todos beberam da mesma bebida espiritual. De fato, bebiam de um rochedo espiritual que os acompanhava, e esse rochedo era Cristo. No entanto, a maior parte deles desagradou a Deus, pois morreram e ficaram no deserto. Esses fatos aconteceram para serem exemplos para nós, a fim de que não desejamos coisas más, como fizeram aqueles no deserto. Não murmureis, como alguns deles murmuraram, e por isso foram mortos pelo anjo exterminador. Portanto, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, irmãos e irmãs, estamos na parte final desse vídeo e vamos ver aqui o que diz o magistério da igreja a respeito dessa segunda leitura, carta de São Paulo aos Coríntios, né? A primeira carta aos Coríntios. Que na Bíblia Pastoral, né, no capítulo 10, tem um título assim, Aprender da História, né, que é o rodapé do capítulo 10, de 1 a 13, que corresponde à segunda leitura de domingo passado, que acabamos de ouvir. Assim diz a Bíblia Pastoral. Paulo faz uma releitura do Antigo Testamento, mostrando que a história é um exemplo e instrução para a comunidade cristã que vive a etapa final.
dessa mesma história. Segundo as tradições dos rabinos, a rocha golpeada por Moisés, a gente vê lá em Números, capítulo 20, versículo de 1 a 13, seguia os hebreus para providenciar-lhes água. Essa interpretação é aqui usada para dizer que Cristo conduz o povo desde os tempos do Êxodo. O comportamento dos hebreus daquele tempo torna-se advertência para os cristãos que mantenham fiéis, para que os cristãos se mantenham fiéis, confiando no apoio de Deus. Então, irmãos e irmãs, porque o mesmo Deus que nós cristãos católicos acreditamos é o mesmo Deus do Antigo Testamento. Tá certo que a revelação desse Deus é diferente, A relação entre o povo de Deus no Antigo Testamento é com Deus Pai, o Criador do céu e da terra, que é o nosso Pai Celeste, E a nossa relação na Igreja Católica, no Novo Testamento, vem através de Jesus, o Filho de Deus, que é Deus também. Jesus, ao mesmo tempo que é Filho de Deus, ele é Deus também, junto com o Pai e o Espírito Santo. É um grande mistério, Então quer dizer isso, São Paulo ele quer mostrar que o mesmo Deus que nós cristãos adoramos é o mesmo Deus lá do Antigo Testamento do povo judeu. Nós acreditamos no mesmo Deus, Só que em revelações, contextos diferentes, Então, e da mesma forma que Deus sustentou o povo de Deus ali no deserto, como São Paulo diz, que era Cristo que estava sustentando a vida deles ali no deserto, é o mesmo Deus que nos sustenta também nessa quaresma, Estamos na quaresma, Então é Deus que nos sustenta na nossa vida, na nossa família, na sociedade, na nossa luta no dia a dia por dignidade e justiça, É Deus que nos sustenta, Mas só que temos que ter muito cuidado, porque assim como Deus, como o povo, errou lá, pecou lá naquele tempo de Moisés, também nós cristãos também pecamos muitas vezes, Temos que ter muito cuidado. Por isso que no finalzinho da segunda leitura ele diz assim, portanto, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair, porque nós caímos mesmo quando pecamos, Só que quando nós caímos, quem nos levanta? É Jesus, é Deus que nos levanta. Amém? Amém. Irmãos e irmãs, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Muito obrigado mesmo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tá bom? Vamos terminar com a oração da campanha da fraternidade. Um abraço a todos. Oração da campanha da fraternidade 2025. Ó Deus nosso Pai, ao contemplar o trabalho de tuas mãos, viste que tudo era muito bom. O nosso pecado, porém, feriu a beleza de tua obra e hoje experimentamos suas consequências. Por Jesus, teu Filho e nosso irmão, humildemente te pedimos, dai-nos nesta quaresma a graça do sincero arrependimento e da conversão de nossas atitudes. Que teu Espírito Santo recenda em nós a consciência da missão que de ti recebemos. Cultivar e guardar a criação no cuidado e no respeito à vida. Faz de nós, ó Deus, promotores da solidariedade e da justiça, enquanto peregrinos habitamos e construímos nossa casa comum na esperança de um dia sermos acolhidos na casa que preparaste para nós no céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um abraço a todos. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito.
Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.